Canal Audiobooks Mágicos. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com aquele amigo ou parente que também gosta de livros. Assim você compartilha conhecimento e ainda me ajuda a fortalecer o meu trabalho. Capítulo 1. O que são os animais e como eles são vistos pelos seres humanos? Retrospectiva histórica. No dizer de Harari, durante muito tempo o Homo sapiens, a nossa espécie, preferiu conceber a si mesmo como separado dos animais, um órfão substituído da família, carente de primos ou irmãos e, o que é mais importante, sem pai e sem mãe. Mas, continua o autor, isso simplesmente não é verdade, pois gostemos ou não, somos membros de uma família numerosa e particularmente ruidosa chamada grandes primatas, sendo que nossos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Há 6 milhões de anos, o mesmo tronco de primatas, último ancestral comum a humanos e chimpanzés, dividiu-se em 2 ramos. Um deles deu origem aos chimpanzés, enquanto o outro representa evolutivamente a nossa avó. Há 2,5 milhões de anos, surgiram os primeiros representantes do gênero Homo na África, a partir do Australopithecus austral sul, Pithecus macaco, primata não humano de postura semi-ereta. Impressionante como esses dados obtidos pela ciência acadêmica vêm confirmar o que consta em A Gênese, de Kardec, cuja primeira edição é de 1868. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Há 200.000 anos surge na África Oriental a nossa espécie, o Homo sapiens, cuja trajetória é marcada por 4 grandes movimentos culturais. A Revolução Cognitiva, há 70.000 anos, a Revolução Agrícola, há 12.000 anos, a Revolução Científica, há 500 anos e a Revolução Industrial, há 200 anos. Voltando ao surgimento da nossa espécie, o Sapiens Harari comenta que há 2 milhões de anos os humanos arcaicos não passavam de animais insignificantes, pois nada se destacava em seu comportamento que não fosse compartilhado por outros animais, como chimpanzés, babuínos e elefantes. Amavam, brincavam, estabeleciam laços de amizades com os companheiros e competiam tanto status quanto poder. Mas à medida que o tempo foi passando, o Sapiens foi desenvolvendo suas potencialidades, entre elas a da linguagem ficcional, ou seja, uma forma de construção verbal que implicava em símbolos e ideações. A esse respeito, vale consultar o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 10, primeira parte, e capítulo 11, segunda parte, em que o autor espiritual esclarece sobre a aquisição do pensamento contínuo pelo ser humano primitivo, impulsionada pela linguagem articulada. A conquista do patamar de linguagem ficcional marca a chamada revolução cognitiva e com certeza foi precedida pelo desenvolvimento do cérebro na região dos lobos frontais, conforme veremos oportunamente. Mas aqui, para o nosso assunto do momento, importa focalizarmos as características da revolução agrícola, que aconteceu por conta dos assentamentos, ou seja, comunidades humanas instalando-se na proximidade de fontes naturais de água e ainda rios, lagos e oceanos. O Sapiens, então, foi gradativamente passando da figura de caçador-coletor para a figura de agricultor. Nossa espécie teria chegado ao Oriente Médio há cerca de 70.000 anos, mas durante os 50.000 anos seguintes não se dedicaram à agricultura, pois os recursos naturais eram suficientes para sustentar a população. Por volta do ano de 8.500 a.C., o Oriente Médio estava repleto de assentamentos. Os bandos nômades descobriram que, ao caçarem ovelhas selvagens, pouco a pouco alteravam a composição dos rebanhos. Teve início, então, a caça seletiva. Era mais vantajoso caçar carneiros velhos,
poupando os jovens férteis para proteger a vitalidade do rebanho a longo prazo. O segundo passo foi defender os rebanhos dos predadores, leões, lobos e bandos humanos rivais, sendo que uma estratégia com bons resultados foi encurralar o rebanho em um desfiladeiro para vigiá-lo mais de perto e assim defendê-lo melhor. Daí, outro passo seletivo, abatiam precocemente os carneiros agressivos e menos dóceis, assim como outros machos e fêmeas magros e fracos. Também aprenderam a cevar os cordeirinhos para que, ao serem abatidos mais tarde, nos períodos de escassez, estivessem suficientemente gordos. Ao mesmo tempo, um cordeirinho já passeava no colo de uma criança, dando origem ao elo de efetividade que, aos poucos, foi sendo construído entre seres humanos e animais. Estes são os pets de hoje. Assim conclui Harari, aconteceu a domesticação de animais, que forneciam alimento, carne, leite, ovos, matérias-primas, pele, lã e força muscular, pois o manejo do arado, da moenda e outras tarefas eram antes realizadas pela força humana. À medida que os humanos se espalharam pelo mundo como os animais domesticados, aconteceu a mesma coisa. Há dezenas de milhares de anos, não mais que alguns milhões de ovelhas, vacas, cabras, javalis e galinhas viviam em nichos seletos na África e na Ásia. Hoje, contudo, o planeta tem cerca de 1 bilhão de ovelhas, 1 bilhão de porcos, mais de 1 bilhão de bois e mais de 25 bilhões de galinhas, e estão por todos os lugares. Harari ainda comenta que depois dos sapiens, o boi, o porco e a ovelha são nessa ordem os grandes mamíferos mais difundidos do mundo. Do ponto de vista evolutivo, que mede o sucesso de uma espécie pelo número de cópias do DNA, a revolução agrícola foi muito vantajosa para galinhas, vacas, porcos e ovelhas, sem dúvida. Infelizmente, continua o autor, esse sucesso evolutivo é relativo. As galinhas e vacas domesticadas estão entre as criaturas mais miseráveis que já existiram, pois a domesticação de animais baseou-se em uma série de práticas brutais que foram se tornando cada vez mais cruéis com o passar dos séculos. A expectativa de vida natural das galinhas é de 7 a 12 anos e dos bovinos de 20 a 25 anos, mas nas criações para obtenção de carne, esses animais são abatidos precocemente. Os frangos aos 40 dias e os bois com 3,5 de 4 a 6 anos. Galinhas poedeiras, vacas leiteiras e animais de tração têm chance de viverem mais, porém o preço é a sujeição a um estilo de vida completamente alheio às suas necessidades e desejos, pois é razoável se pensar que os bois preferem passar seus dias vagando por pradarias na companhia de outros bois e vacas do que puxando carroças e arados sob o jugo de um primata com chicote. Para que bois, cavalos, jumentos e camelos se transformassem em animais obedientes, seus instintos naturais e laços sociais tiveram de ser reprimidos, assim como sua agressividade, sexualidade e liberdade. O que acabamos de ver encontra ressonância em texto com relato que consta com a obra alusiva a uma história ilustrada da medicina veterinária. Os autores comentam que, a partir da Revolução Neolítica, que teria acontecido há 12 mil anos, o ser humano deixou de viver como parte integrante dos ecossistemas, passando a ter um comportamento de domínio sobre a natureza, estabelecendo-se o plantio, o pastoreio e a domesticação de animais. René Descartes, um dos grandes filósofos que marcaram a chamada Revolução Científica do século XXI, formulou o magnífico conceito mecanicista tanto do universo quanto dos seres vivos. Seriam máquinas que funcionariam segundo as leis newtonianas. Mas, em relação aos animais, o enfoque não foi nada interessante, pois teriam sido reduzidos à condição de máquinas automatizadas, insensíveis e movidas apenas por instinto, uma vez que, na época, era comum se considerar alma e sensibilidade como atributos exclusivos do ser humano, simples assim.
Também é atribuída a Descartes a recomendação de que não se interpretassem uivos, gemidos e lamentos emitidos pelos animais como indicativos de sofrimento, mas tão somente sinais análogos aos ruídos de uma roda de carroça em movimento, ou seja, meros sons resultantes dos automatismos da máquina. Infelizmente, até hoje vivemos sob fortes resíduos culturais desse modelo de pensamento e de conduta. O antropocentrismo, para o qual os animais não passam de coisas utilizáveis e descartáveis, haja vista a forma como, de modo geral, são criados e abatidos industrialmente para o consumo de suas carnes e produtos derivados, como são utilizados em espetáculos de diversão e como são disponibilizados para testes e pesquisas nos laboratórios. Assim se caracteriza a estrutura de grande parte de nossas instituições, inclusive as de caráter religioso. As pessoas que, como eu, se encontram na chamada terceira idade irão se lembrar de um filme brasileiro, vencedor do Festival de Cannes, O Pagador de Promessas, em 1962. O Matuto Zé, ao ver seu burro muito doente, faz uma promessa com a intenção de que ele se curasse, o que acabou acontecendo. Mas, ao tentar levar para dentro da igreja pesada a cruz, é energicamente impedido pelo sacerdote ao tomar conhecimento de que o objeto da promessa tinha sido apenas um burro. Com essa coisificação dos animais, permanece a ideia geral de que eles não pensam, são irracionais, não têm inteligência, agem apenas por instinto, não têm mente nem alma e existem apenas para servir ao ser humano. Os animais como seres sencientes. Felizmente, nas últimas décadas, centenas de pesquisas na área acadêmica, da moderna biologia e da etologia têm demonstrado que os animais são seres sencientes, do latim sentes, que sente, e para sentir precisam ser inteligentes, pois é necessário que haja processamento cognitivo do estímulo e interpretação de sua natureza para que se possa diagnosticar se a situação é favorável ou adversa. Em outras palavras, o sentir é resultado de uma função cognitiva. Cientistas do maior gabarito têm se expressado a respeito da mente dos animais, como uma nova postura. Em O Mistério da Mente, Penfield escreve: se fizermos um julgamento com base no comportamento, é evidente que o homem não é o único a possuir uma mente. Em O Cérebro Consciente, Steven Rose coloca: é fácil supor que as pedras, os vírus, as bactérias, as amebas e as árvores não tenham consciência. Mas e as anêmonas do mar, as planárias, os polvos, os sapos, os cães ou os chimpanzés? A partir do ano 1960, a ciência mostrou grande avanço na descoberta das faculdades intelectivas dos animais. O biólogo Gregory Bateson passou a conceituar a mente como o processo cognitivo de manifestação da vida. Cai assim a postura cartesiana de que a mente seria atributo apenas dos seres da manifestação da vida. Muitas publicações importantes surgiram na sequência, como a Maturana Varela e a de Roger Faltz, que ainda veremos com mais cuidado. Também não poderia deixar de citar a obra de Stephen Mifflin, intitulada The Prehistory of the Mind, em que é particularmente discutida uma nova proposta de explicação para a evolução da mente, remontando os animais primitivos de 100 milhões de anos atrás até o ser humano moderno. Ainda são analisados com bastante conteúdo diferentes patamares da casa mental dos macacos hominoides, bem como as múltiplas formas de inteligência que manifestam. Inteligência, sentimentos, emoções são também analisados no livro Quando os Elefantes Choram, A Vida Emocional dos Animais, de Jeffrey Mason e Susan McCarthy. Com histórias e casos individuais de animais de muitas espécies, os autores apresentam evidências de que os animais também têm sentimentos de toda a ordem e interagem afetivamente com os seres humanos. Assim, o livro apresenta de forma muito interessante o que os tratadores de animais, tutores de animais de estimação e de companhia, bem como estudiosos do comportamento já sabem. É muita tênue a pretensa barreira que nos separa dos animais.
tendo em conta o grande e complexo conjunto de emoções que carregam em sua mente. Os autores propõem que esse conhecimento seja a base de uma nova forma de respeito, consideração e proteção dos direitos daqueles que são tão parecidos conosco. A contribuição da doutrina espírita. Nas obras básicas da codificação espírita, encontramos vários conceitos importantes sobre os animais, que se estabeleceram de forma pioneira há mais de 150 anos. Eles têm alma, melhor dizendo, são princípios inteligentes encarnados, o Livro dos Espíritos de Kardec, LE 597. São seres inteligentes, a Gênese. A inteligência é atributo do espírito, instinto é uma espécie de inteligência e os animais reencarnam e evoluem. Também em publicações respeitáveis, como as de André Luiz e Emmanuel, cujos textos chegaram até nós por intermédio da psicografia de Chico Xavier, encontramos informações pertinentes. Nos animais já existe o despertar da consciência. Mentor Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 3. Os animais pensam, emitindo o seu pensamento em ondas fragmentárias. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. O cérebro é o órgão da manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Mentor Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 4. Cada um desses aspectos é tratado com mais detalhes em meu livro A Questão Espirituais dos Animais. A verdadeira natureza dos animais. Vamos retornar à questão inicial. O que são os animais? Nossa conclusão pode ser resumida no seguinte conceito. São seres sencientes, são inteligentes, com todos os atributos inerentes a essa condição. São seres espirituais, nossos companheiros de jornada evolutiva. Como este estudo a respeito dos animais tem bases na literatura acadêmica, mas particularmente em princípios da doutrina espírita, a sua apresentação neste livro também comporta um tríplice aspecto: científico, de busca de informações; filosófico, de reflexão sobre o significado do conhecimento adquirido; moral, referente ao exercício do nosso livre-arbítrio, ou seja, de nossas escolhas em função do conhecimento adquirido. Assim, frente aos conhecimentos que acabamos de considerar em relação à verdadeira natureza dos animais, o aspecto científico, seguindo-se a reflexão que fazemos sobre o seu significado, o aspecto filosófico, seria natural buscarmos, mediante nossas escolhas, o aspecto moral, uma forma de relacionamento cada vez mais harmônicos entre seres humanos e animais. Por que não respeitar o seu direito à própria vida e a sua capacidade de sofrimento? Embora nossa cultura ainda se encontre permeada por resíduos antropocêntricos que utilizam e descartam os animais à feição de coisas, particularmente nós, espíritas, temos nossa responsabilidade acrescida em relação a eles, pois sabemos que são seres espirituais em evolução, já na condição de seres sencientes. Assim, devemos compor minorias criativas, grupos que, no dizer do famoso historiador Arnold Toynbee, pensam e escolhem diferentemente do modelo predominante e oferecem novos rumos ao progresso humano. Enquanto espíritas, por que não entender os animais, estender aos animais, de forma disciplinada, os recursos benéficos do passe, da prece e da água fluidificada? E o que nos recomenda André Luiz em Conduta Espírita? No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Há quantos séculos Francisco de Assis, espírito luminoso, já nos oferecia exemplo de convivência harmônica com toda a natureza. Basta nos lembrarmos do lindo caso de Francisco com o lobo, no período em que esteve na cidade de Gubbio, na Úmbria, na Itália. O lobo, grande e feroz, que vivia na floresta da região, de vez em quando invadia a cidade, ameaçando todo mundo, até que Francisco,
Percebendo que o animal se encontrava faminto, dispõe-se a alimentá-lo e a conversar amorosamente com ele. Convertido à mansidão, o lobo passa a acompanhar Francisco e, depois de 2 anos, morre de velhice, pelo que os citadinos tiveram grande pesar, pois quando, vendo-o andar assim, mansamente pela cidade, lembravam-se das virtudes de Francisco, nas quais deveriam espelhar-se. Capítulo 2. O processo evolutivo do ser espiritual. A ideia de um processo evolutivo contínuo dos seres permeia toda a obra espírita. Haja vista os conceitos e informações que constam de muitas publicações, como exemplos a seguir: o Livro dos Espíritos, Os Animais Reencarnam e Evoluem, a Gênese de Kardec, capítulo 10, Gênese Orgânica, e capítulo 11, Gênese Espiritual. No Mundo Maior de André Luiz, o capítulo 3, o mentor calderário, a crisálida da consciência que reside no cristal, a rolar no leito dos rios, aí se acha em processo liberatório, capítulo 3, desde a ameba, na água tépida do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando. Evolução em 2 mundos de André Luiz, capítulo 11. Guarda da criatura humana, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores, o problema do ser do destino e da dor de Leon Denis, capítulo 9, e há em todos os reinos da natureza uma evolução. Na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, no homem, acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Gênese da alma, de Carbar Chutel, Evolução anímica, de Gabriel Delane e A Caminho da Luz, de Emmanuel. O começo do começo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 27, encontramos a seguinte formulação de Kardec aos espíritos: haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de ambos, Deus o Criador. Essas 3 coisas são o princípio de tudo o que existe e a trindade universal. Vem, então, em nossa mente a necessidade de definir em qual das 2 categorias, matéria ou espírito, estaria vinculada a verdadeira natureza dos animais. Basta irmos à questão LI 597, onde lemos: pois, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Resposta: sim, é o que sobrevive ao corpo. O teor dessa questão é muito interessante por vários aspectos. Primeiro, Kardec utiliza 2 palavras-chave que são inteligência e princípio, que vamos ver repetidas em outros capítulos do livro. Segundo, porque ele não pergunta aos amigos espirituais se os animais são seres inteligentes, ele já afirma que eles são inteligentes. E terceiro, ao utilizar a palavra princípio, é evidente que se refere ao seu significado, que se acha expresso no capítulo 27. Por sua vez, a resposta é direta, objetiva e conclusiva, fazendo-nos entender que os animais, em sua verdadeira natureza, são seres espirituais, pois há neles um princípio independente da matéria, ou seja, um princípio espiritual ou inteligente. Ainda outro aspecto interessante que se haja contido na questão 597 é o indício de que existe um vínculo primordial entre princípio espiritual e inteligência, o que é confirmado nos itens que se seguem. Espírito é sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Como podemos definir os espíritos? Resposta: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Com essas informações, podemos deduzir que um princípio inteligente ou espírito sempre se expressa mediante atos de inteligência, da mesma forma que podemos entender que atos de inteligência são sempre emanados de princípios inteligentes ou de espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Assim, podemos concluir que a doutrina espírita antecipou em mais de 150 anos a noção de que os animais
são seres inteligentes de natureza espiritual, esclarecendo que essa faculdade, a inteligência, é atributo do espírito. Princípio material e princípio espiritual. Ambos têm a mesma importância na natureza do ser? O conceito que nos transmite a codificação espírita é claro, segundo o que lemos, qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? A resposta é: o mundo espiritual, ele preexiste e sobrevive a tudo. O físico indiano radicado nos Estados Unidos, Amit Goswami, em seu livro O Universo Autoconsciente, afirma: a consciência é a essência do ser que escolhe a representação material e a vivência, destacando, portanto, a prioridade da dimensão abstrata, inteligência, consciência, em relação à dimensão concreta da matéria. Estamos, contudo, longe de uma compreensão mais profunda em relação a esse grande mistério que envolve essas duas dimensões, espírito e matéria. Tenho a forte impressão de que esse conceito dual representou extraordinário recurso didático que os mentores utilizaram com frequência para facilitar nosso entendimento sobre os múltiplos aspectos da complexa dinâmica universal. É o que nos leva a concluir na questão: é certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato. Sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada para o qual não dispondes de analogia e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Calderaro, no livro No Mundo Maior de André Luiz, no capítulo 4, esclarece: o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Também o mentor Alexandre, em O Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 3, elucida: dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e o outro. Entretanto, voltando à questão inicial, qual dos dois princípios, o espiritual ou o material, tem mais importância na natureza do ser? É inegável a superioridade e a pré-existência do elemento espiritual em relação ao material. Basta nos lembrarmos de que, uma vez acontecendo a falência dos órgãos nos indivíduo encarnado, seja humano ou outro animal, sua essência espiritual abandona os despojos orgânicos e sobrevive, facultando-lhe a oportunidade de novas experiências reencarnatórias na matéria. Para o nosso limitado entendimento, as coisas ficam assim. Aceitamos que sejam assim. Princípio inteligente e espírito são a mesma coisa? A abordagem esclarecedora sobre essa questão encontra-se no livro, no capítulo 23. O que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Temos outra informação importante. A inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único? Resposta: sem dúvida, mas nos homens ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Podemos extrair desses textos duas informações: princípio inteligente e espírito são a mesma coisa em sua origem. O processo evolutivo se confirma de tal forma que nós, seres humanos, podem se notar o resultado de uma elaboração que os diferencia dos outros animais. Isso, em absoluto, não significa que somos outra coisa, que tenhamos outra essência ou outra natureza, pois o fato de estarmos em estágio mais avançado de elaboração no processo evolutivo não modifica as características da nossa origem. O ser humano em espírito fosse diferente do princípio inteligente dos animais, então comporia um terceiro elemento, além dos dois elementos gerais que compõem o universo, o que iria contrariar o conceito estabelecido na questão 27. O que se lê a respeito do assunto em obras espíritas, como em A Gênese de Kardec, capítulo 11, 15 e 16,
encontra-se eco em publicações da ciência acadêmica, pois, conforme o referido no capítulo 1, admite-se que as diferentes espécies conhecidas do gênero Homo evoluíram a partir de um ramo de primatas, o Australopithecus, espécie de macaco com postura semi-ereta. Assim, fica claro que a elaboração por meio da qual o ser humano de hoje se diferencia dos outros animais aconteceu em processo gradual durante milênios. O historiador Harari, citado no capítulo 1, comenta a respeito. Há 2 milhões de anos, os humanos arcaicos não passavam de animais insignificantes, pois nada se destacava em seu comportamento que não fosse partilhado por outros animais, como chimpanzés, babuínos e elefantes. De fato, é muito difícil estabelecer-se uma delimitação precisa a respeito do momento em que, nesse processo evolutivo, a partir do Australopithecus, já se poderia reconhecer um ser humano. Conforme referi em publicação anterior, pesquisas evidenciaram que espécies limítrofes mostravam características humanas da cintura para baixo, mas continuavam macacos da cintura para cima. Assim, o que se nota nesses organismos simplesmente reflete a condição vivenciada pelo princípio espiritual nos primeiros estágios da sua trajetória evolutiva. Em busca da condição humana, o conteúdo da questão 849 é elucidativo. Qual é, no homem em estado primitivo, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Resposta: o instinto. Como se lê no livro No Mundo Maior, Calderaro considera que a nossa casa mental consta de 3 andares, cada um deles interagindo com uma das 3 partes do cérebro. A primeira tem a ver com atos instintivos e automatizados, enquanto a terceira vem se desenvolvendo paralelamente à evolução do espírito e se acha comprometida com as mais nobres funções cognitivas. Daí se entende a razão pelo qual, no ser humano primitivo, a faculdade dominante era o instinto. Apesar dos arroubos da pretensão humana em considerar que nesta fotografia do momento atual nossa inteligência mostra uma elaboração que a eleva acima dos brutos, ao se analisar o processo historicamente, percebe-se com clareza que apenas vivemos no presente, a fase evolutiva que não é própria, estando, portanto, longe de representar o produto final da trajetória evolutiva dos seres. Do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo, essa expressão consta do livro 540 em que lemos: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Embora a expressão arcanjo não conste em escala espírita, no item 128 desse mesmo livro, encontramos a referência ao que chamamos de anjos, arcanjos e serafins, que correspondem a espíritos puros que estão no mais alto grau da escala e se reúnem em si todas as perfeições. Todos nós que tivemos a nossa circuitária cerebral estabelecida nos moldes da física clássica, enfrentamos, pelo menos de início, uma grande dificuldade no entendimento da expressão do átomo matéria ao arcanjo ser espiritual, pois uma das características desse paradigma antigo é a exagerada postura dualista, identificando esses dois elementos como absolutamente distintos. Filósofos gregos atomistas do século V a.C. já tinham uma noção bem separada do espírito e da matéria. Nesse contexto, entende-se a natureza como sendo constituída por unidades. O átomo, a negação, tomo, parte, porção, representa a concepção teórica da menor delas, que seria, portanto, indivisível. Com René Descartes, que viveu entre 1596 a 1650, a partir da Revolução Científica do século XII,
17, essa postura extremamente dualista se reforça tendo nomeada diferentemente cada uma das partes. Res tensa, ser material, e res cogitans, ser pensante. Mas a doutora Marlene Nobre, em seu livro A Alma da Matéria, capítulo 3, comenta que essa visão extremamente dualista subtraiu ao corpo o caráter sagrado como instrumento do espírito. É hora de recorrermos, o quanto possível, ao novo paradigma da física quântica, ou seja, vamos entrar no mundo das partículas subatômicas, que também se comportam como ondas e constituem um universo numa grande rede cósmica de interrelações, regida por leis diferentes daquelas pelas quais procuramos entender como funcionam as coisas no mundo macroscópico. No mundo das partículas subatômicas, todos os componentes da matéria e fenômenos básicos que os envolvem acham-se interligados em muita interação e interdependência. Deste novo olhar, surge outra noção para o binômio tempo e espaço, além do conceito de campo. Dizem os físicos que todas as informações se transmitem através de campos. Vamos confiar, são hipóteses científicas que propõem a existência de estruturas energéticas que organizam a vida, dão formas às coisas do mundo, dos átomos mais simples, como o de hidrogênio, aos seres vivos. É bem conhecida a tese do biólogo britânico Rupert Sheldrake sobre a existência dos campos mórficos, bem como a do pesquisador brasileiro Dr. Hernani G. Andrade, sobre o modelo organizador biológico, MOB. Para o Dr. Sheldrake, o Gênesis não dispõe de programas para morfogênese, desenvolvimento das estruturas ou órgãos que exercem funções biológicas. Em organismos vivos, ela é orientada por campos morfogenéticos extrafísicos não locais. André Luiz, em A Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 2, igualmente comenta a respeito do papel dessa matriz energética, corpo espiritual, estrutura eletromagnética, santuário vivo, em que a consciência prossegue em manifestação incessante. No contexto da física quântica, também existe um entendimento de que as partículas subatômicas, ora se comportam como essas ínfimas porções de matéria, ora como ondas. Portanto, somente nos resta admitir que não é o átomo, porção infinitesimal da matéria, que evolui e se transforma em arcanjo, mas um princípio inteligente é que, criado simples e ignorante em sua trajetória evolutiva, vai atuando na matéria em diferentes representações fenômicas, segundo os seus diferentes estágios de desenvolvimento. Tudo parte de um comando que é exercido pelo princípio espiritual ou espírito sobre a matéria, o que se faz por intermédio de sua matriz eletromagnética. Esse comando vai se fortalecendo e, consequentemente, ampliando sua área de atuação à medida que vai evoluindo em busca dos patamares angelicais. Sem dúvida, o ser espiritual é que organiza e estrutura a configuração da matéria concreta ou quintessenciada. Em Evolução em Dois Mundos de André Luiz, na primeira parte, o capítulo 1, lemos: das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, o princípio espiritual, esboçou a estrutura esquelética, ensaiou os sistemas vascular e nervoso, conquistou o instinto e a inteligência e penetrou nas faixas inaugurais da razão. No capítulo 3 dessa mesma obra vem o complemento, na romanagem para o reino angélico. Não estaria aí o entendimento da expressão dos livros dos espíritos, a questão 540, do átomo ao arcanjo? Capítulo 3. O mistério da vida, anima e a sua relação com o animus, mente, psique, mente, espírito. Ambos os termos anima e animus são traduzidos para o português da alma, focando sua origem etimológica. Entretanto, podemos dizer que anima alude à expressão da vida, enquanto animus diz respeito a outra essência, tal seja mente, psique ou mesmo alma e espírito. O anima, vida.
Tenho em mãos o livro O que é a Vida, 50 anos depois. Ele resultou de um congresso realizado no Trinity College, em Dublin, na Irlanda, em setembro de 1993, em comemoração ao cinquentenário das palestras que o físico Erwin Schrödinger ali ministrara sobre o que é a vida no ano 1943. Schrödinger, prêmio Nobel da Física e um dos fundadores da mecânica quântica, possuía interesses intelectuais amplos, explorando áreas da filosofia e da biologia, paralelamente ao desenvolvimento de seu trabalho em física teórica. No terreno da biologia, dois temas o atraíam: a natureza da hereditariedade e a termodinâmica dos seres vivos. Tinha clara a ideia de que os seres vivos podiam equivaler a sistemas físicos. Apesar dessa abordagem já ser difundida, suas palestras em torno do que é a vida não apenas a popularizam, como indicaram aos físicos que havia chegado o momento de voltarem seus olhos para os problemas biológicos. Depois dos 50 anos, uma coletânea de artigos de vários eminentes cientistas sobre o tema compõe o livro em foco, que especula sobre o futuro da biologia. Durante a leitura do livro, no entanto, é interessantíssimo notar que Schrödinger nem os outros cientistas que colaboraram para sua feitura responderam ao questionamento filosófico que eles próprios enunciaram: o que é a vida, ou seja, qual a essência, qual a natureza da vida. Na realidade, todos tentaram responder como a vida se manifesta, ou seja, conjeturaram sobre os possíveis mecanismos físicos e químicos que se acham implicados na manifestação da vida. Por exemplo, na página 194, lê-se: a vida pode ser vista como uma estrutura dissipativa afastada do equilíbrio, que mantém seu nível local de organização à custa de produzir entropia no ambiente. A maioria dos autores dessa obra considerou a manifestação da vida como um processo anentrópico, que contraria a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Pelo que pude entender, segundo esta última lei, quando existe em um local grande concentração de energia, parte dessa energia se dissipa quando vemos o estouro de uma bomba, por exemplo. Entretanto, ao se formar um novo ser a partir da célula ovo inicial, o zigoto, o quantum de energia dessa primeira célula vai se mostrando também nas células resultantes das sucessivas multiplicações, enquanto a matéria formadora desse novo ser vai se organizando de maneira a formá-lo, segundo o modelo da espécie a que pertença, e, portanto, um processo anentrópico. Isso foi tudo que os cientistas conseguiram concluir a respeito da manifestação da vida, como fenômeno que, se pudesse, submeter às leis da física. Aliás, como cientistas, esta é, de fato, a única abordagem que podiam efetuar em relação a este ou a qualquer outro assunto, pois o papel da ciência é mesmo o de tentar explicar como as coisas acontecem, assim como é o papel da filosofia especular a respeito da essência, da natureza das coisas, respondendo à pergunta: o que é isto ou aquilo? Foi com essa visão que Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus. Em outras palavras, Kardec estava interessado em saber qual a natureza, a essência do nosso Criador. Ao que os espíritos responderam adequadamente: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, continuamos com um grande mistério: o que é a vida? Questionamento este que vamos encontrar nos mais diferentes enfoques. Por exemplo, no conhecido livro de Tagore, chamado Gitanjali, lê-se no prólogo escrito por Ivo Storniolo: estamos todos vivos? A vida nos anima e, contudo, para todos nós fica a pergunta: o que é a vida ou a vida? Como ninguém sabe o que é a vida, muitas especulações são encontradas a respeito, constituindo-se várias correntes de pensamento a respeito, como segue: mecanicismo e vitalismo. Entre as correntes organizadas,
que tentam aprofundar-se nesse mistério, surgem os chamados mecanicistas, para os quais a vida seria o resultado do funcionamento do próprio organismo, isto é, seria uma espécie de produto final de suas atividades físicas e químicas. Para outros, os vitalistas, a vida estaria relacionada a outra dimensão, essência, natureza, princípio, diferente da do corpo físico, que corresponderia à expressão anima do latim, cujo significado está afeto ao princípio automotor que faz com que cada ser vivo se autolocomova e se autogerencie. A postura dos mecanicistas é monista, materialista, pois consideram a matéria como sendo a única realidade existente, e em se tratando dos organismos vivos, a do corpo físico, assim todas essas coisas, mais abstratas, como inteligência, consciência, mente e outros atributos cognitivos do ser, seriam epifenômenos cerebrais, ou seja, resultantes de seu próprio metabolismo. Por outro lado, os vitalistas, admitindo que a vida esteja relacionada a outra essência, diferente da natureza do corpo físico, mostram uma postura dualista, admitindo, portanto, a existência de duas dimensões, a material do corpo físico e a da mente, do psiquismo, da alma ou do espírito. Interessante como as coisas se somam, pois conforme relatei no capítulo 1 e ainda voltarei a comentar, Bateson conceituou a expressão da vida como sendo um processo mental. A postura dos vitalistas aproxima-se mais de perto dos ensinamentos espíritas a respeito, tais sejam: nos corpos orgânicos a matéria é animalizada. A causa dessa animalização é a sua união com o princípio vital. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. O princípio vital tem como fonte o fluido universal. Assim, embora o princípio vital tenha sua fonte no fluido cósmico universal e somente em contato com a matéria orgânica se estruture o fluido vital animalizado, caracterizando-se ambos, portanto, como afetos ao princípio material, a expressão da vida acontece por atuação do princípio inteligente na matéria. É o que nos dá a entender a seguinte citação de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Sob o impulso dos genes construtores, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viçosa e espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, trabalhadas pelos operários espirituais, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Pela leitura dessa obra de André Luiz, percebe-se de que as chamadas mônadas celestes são os princípios inteligentes que atuam no protoplasma, diga-se de passagem considerado por Huxley como sendo a base física da vida. Durante muito tempo, eu me perguntei por que razão os espíritos precisavam do nosso concurso, enquanto encarnados, para atendimento a entidades necessitadas. Em O Livro dos Médios, encontrei a explicação, pois aí se lê: o fluido vital, apanágio exclusivo do encarnado, não por outra razão, esse fluido é também chamado de fluido animal ou fluido animalizado, ou seja, que tem o anima, que é o próprio dos seres vivos, nos quais ele é modificado a partir do fluido universal. Nesse mesmo item do livro, em nota do tradutor, ainda se lê: o espírito, através da combinação de seus fluidos com os do médium, consegue o grau de materialização necessária para tocar e sentir objetos. Estes são naturalmente tangíveis, mas o espírito não tem o sensório físico para senti-los. Por isso, necessita impregnar-se do fluido vital do médium, que lhe dá a tangibilidade ou possibilidade de agir sobre os objetos materiais e movimentá-los. Lemos: como fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta: para encontrá-lo na sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia.
Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal. Assim podemos entender o fluido vital como matéria eterizada, por isso o nome fluido, resultante, como já foi dito, de modificações do fluido universal e de que pode ser transmitido de um indivíduo a outro, segundo o comentário de Kardec, que se segue à questão 70. Aliás, no Livro dos Espíritos 424, encontramos mais informações a respeito. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que, sem esses recursos, morreria? Sim, sem dúvida, e disso tendes provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Enfim, o mistério da vida, expressão com que iniciei esse capítulo, continua impenetrável, pois, se de uma parte a mente, o psiquismo, a inteligência e a consciência se encontram afetas ao princípio inteligente ou espírito, e por outro lado o corpo físico, soma, acha-se implicado no princípio material, a vida permeia esses dois princípios? Como isso se faz e qual a sua essência ou natureza? Quem sabe um dia conquistaremos condições para tanto. Não por outra razão, os espíritos que assessoraram Kardec na codificação da doutrina espírita sempre referem que, pelo nosso entendimento ainda limitado, não temos condições de acesso a determinadas informações, seres animados ou inanimados. Em uma classificação antiga, mas que ainda hoje é referida, eram identificados os seres animados que têm o anima, seres vivos, e os inanimados, como as pedras que, a grosso modo, supõe-se não terem esse elemento. Interessante é a utilização de expressões ligadas a esse conceito, como desenhos animados. Eram aqueles que, há algumas décadas, indicavam os filmes, geralmente curtas-metragens, em que os bonequinhos desenhados exibiam movimento, o que é uma característica do comportamento dos seres vivos. Também é comum a referência a pessoas animadas, que mostram muita energia em suas atitudes, e desanimadas, as de postura retraída e sem motivação. Bastante curiosa, ainda é a suspeita de que não exista um limite bem preciso entre os seres animados e seres inanimados, uma vez que os cristais, por exemplo, apresentam forma definida para cada tipo. Se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, como dizia Kardec, é bem possível que o princípio inteligente já esteja se manifestando a esse nível, e com isso, talvez a expressão da vida também já esteja se insinuando nesses elementos. Há várias citações concordantes com essa ideia na literatura espírita. Em Impulsos Criativos da Evolução, capítulo 1, Dr. Jorge André assim considerou: o mineral possui vida tanto para o quanto o vegetal e o animal. O princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e da fauna, existe também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão, em que os átomos e moléculas se unificam e equilibram. Do simples fenômeno químico até as manifestações humanas, existe o princípio unificador regendo e orientando. Em A Alma da Matéria, capítulo 3, doutora Marlene Nobre refere: a sacralidade da vida origina-se do princípio espiritual. Ele inicia a biogênese nos cristais. O animus, mente, psique, psiquismo, alma, espírito. Por sua vez, a vertente animus pode ser identificada através dos seus atributos, tais sejam inteligência, consciência, vontade, emoções, capacidade de julgamento e crítica de situações, capacidade de aprendizado, de elaboração de estratégias comportamentais, de planejamento de ações futuras. Certamente por influência religiosa, conforme já referi, o ser humano tem sido tradicionalmente considerado como uma criatura à parte, com todos os atributos do animus, os quais sempre foram negados para os animais, considerados e chamados mesmo de irracionais. Com frequência se ouve dizer: os animais não pensam, agem por instinto. Ora, basta um mínimo de observação criteriosa,
com base científica metodológica para se concluir que os animais, de modo geral, revelam sinais bastante convincentes de ação volitiva, de inteligência, de capacidade de aprender e de vivência de emoções. Não se pode negar que existe uma enorme diferença na atualidade entre o conteúdo da mente do ser humano e a dos diferentes animais. Porém, não estamos autorizados nem pela ciência acadêmica, nem pela literatura espírita e nem mesmo pelo nosso próprio bom senso, a traçar uma linha divisória, um rubicão, limite bem preciso, separando completamente os animais humanos dos não humanos, quer em si, considerando a organização física dos corpos, quer levando-se em conta a inexistência do animus. Não é fácil conceituar o que seja mente, mesmo em relação ao ser humano, quanto mais em se tratando dos animais, como tão numerosas e diferentes espécies e características. No livro Mente, Cérebro e Cognição, Teixeira retoma essa questão do significado da mente, que há séculos ocupa interesses religiosos, filósofos e científicos. O autor coloca que, por um lado, nas últimas décadas, a tentativa de se construírem mentes artificiais força-nos cada vez mais a prever que, em breve, atividades mentais humanas poderão ser replicadas por alguns chips. Paralelamente, os avanços da neurociência ainda não apontam a menor perspectiva de se desvendar a natureza das alegrias, das tristezas, paixões e crises existenciais que ocorrem não apenas com os seres humanos, mas também com muitos animais, conforme a própria observação metodológica já vem catalogando. Conclui esse autor que a filosofia da ciência, por seu caráter interdisciplinar, que alia investigação científica e reflexão filosófica, é o campo privilegiado para a discussão dessas questões. Um olhar reflexivo sobre a relação animus-anima. Esse é o assunto, é bem complicado e merece séria reflexão, pois é bem provável que não possamos conceber a manifestação da vida sem a atuação do princípio espiritual, ou princípio inteligente, e talvez nem mesmo possamos conceber que a matéria exista sem a atuação de ambos. O físico contemporâneo Amit Goswami, conforme já referi, considera a consciência como a essência do ser, que escolhe a representação material e a vivência, indicando, portanto, a prioridade existencial da realidade abstrata em relação à realidade concreta da matéria. Essa história vem de longe. De fato, na escola de Mileto, na antiga Grécia, no século VI a.C., os ilozoístas admitiam que toda a matéria era viva e nem sequer possuíam uma palavra para designar a matéria, na medida em que consideravam todas as formas de existência como manifestações do psis, natureza essencial dos seres, dotadas de vida e espiritualidade. Assim, Tales declarava que todas as coisas estavam cheias de deuses e dotadas de vida e espiritualidade. Assim, Tales declarava que todas as coisas estavam cheias de deuses e Anaximandro encarava o universo como uma espécie de organismo mantido pelo pneuma, a respiração cósmica, à semelhança do corpo humano mantido pelo ar. É atribuída a Gregório Magno a expressão ao ser humano. Tem algo dos anjos, algo dos pássaros, algo das flores e algo das pedras. O mentor Calderaro, em No Mundo Maior de André Luiz, capítulo 3, assevera um postulado bastante audacioso, já referido no início do capítulo 2, a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Portanto, pelo que foi exposto, há sérios indícios de que, de fato, anima e animus atuam conjuntamente na manifestação fenomênica de todas as coisas neste mundo em que vivemos. Quer tenha considerado o termo alma como anima ou animus, é magnífica citação da parte que Antônio Vieira, em seus sermões, quereis saber o que é alma, olhai um corpo sem alma. Esta mesma expressão, corpo sem alma, foi desarada, segundo documentários, pela cientista Marie Curie, ante a figura inerte de seu esposo e companheiro de pesquisas Pierre Curie, morto prematuramente. Nessa abordagem, que é a postura dualista,
fica estabelecido o conceito de que o corpo físico faz parte de uma realidade concreta, que pode ser vista, palpada, analisada, medida, dissecada, enquanto coisas, como mente, compõem o que podemos chamar convencionalmente de realidade abstrata, uma vez que são de outra natureza, de outra essência. Assim, dizemos que existem problemas orgânicos ou somáticos, quando relacionados a essas outras coisas do ânimos, mas é tão intensa e constante a relação entre corpo e mente que hoje se reconhece com naturalidade a ocorrência das chamadas doenças psicossomáticas, representadas por afecções do corpo físico provocadas por estados mentais negativos como ansiedade, nervosismo e estresse, o que se observa tanto nos seres humanos quanto nos animais. Consideramos, portanto, para todos eles a existência de três elementos, naturezas diferentes: soma, anima e animus. A manifestação da vida em toda a natureza é de fato instigante e misteriosa. Nos raros momentos em que detemos para observar um animal ou uma planta, o que mais nos surpreende é perceber que neles existe algo muito especial, algo que somente eles têm. Eu me lembro que certa feita, ao deixar o prédio onde trabalhava, no final de uma tarde chuvosa e fria, deparei com uma caixa de papelão encostada à parede e eu já sabia que muito provavelmente encontraria lá dentro algum bicho abandonado. Tentei resistir ao olhar para dentro dela, com a convicção de que no asilo veterinário, em que aos poucos se transformara a minha casa, ali não caberia mais nada. E dei alguns passos à frente, mas não aguentei. Voltei e olhei. De fato, duas gatinhas praticamente recém-nascidas, uma branquinha malhada de cinza e outra pretinha, jaziam completamente inertes no fundo daquela caixa. Como não se mexiam, pensei, estão mortas, mas ao tocá-las elas se mexeram, então concluí, estão vivas. Impressionante como vida e movimento se acham associados. Ao leitor curioso em saber o que aconteceu com elas, conto rapidamente que acabei trazendo as duas para casa, como não poderia deixar de ser. A pretinha durou cerca de 3 semanas, pois estava paraplégica e, apesar dos cuidados, não resistiu à grave infecção urinária, mas a Blanquita, ou Piquita, como passou a ser chamada pelos meus netos, viveu conosco mais de 20 anos e afinal nos deixou cheio de saudades. Capítulo 4. Os animais têm mente. Os animais têm mente, mas o que poderíamos entender exatamente como mente? Mesmo no contexto da ciência acadêmica, os pesquisadores não são concordantes na tentativa de uma conceituação sobre a mente. Em outras palavras, existem propostas de conceituação, mas nada em definitivo que nos revele a verdadeira natureza dessa dimensão abstrata e misteriosa. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre o égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nós, seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nós achamos que entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Deste texto de Emmanuel, podemos entender que a mente existe já nos seres primitivos, sendo que sua evolução se faz por intermédio de um processo que se desenvolve até os espíritos aperfeiçoados. Percebe-se ainda que, como espelho da vida, chega a adquirir a condição de campo da consciência desperta, pois à medida que um princípio espiritual evolui, seus atributos cognitivos como consciência, inteligência e mente também vão se expandindo. A mente fora da ciência. Por aproximadamente 1500 anos, virgulou o triunvirato ciência, Estado e religião, em uma espécie de
monobloco cultural em que interesses particulares eram compartilhados com interesses comuns. O conhecimento exarava dos grandes mestres, como for Aristóteles, e não podia ser contestado, haja vista a condenação dos que se insurgiram contra o estabelecido, como foi o caso de Giordano Bruno e de Galileu Galilei, sendo que o julgamento, a condenação e a punição dos hereges eram da alçada do poder religioso. Embora o geocentrismo não tenha resistido às descobertas do astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico e de outros pesquisadores dos espaços siderais, confirmando o heliocentrismo, o antropocentrismo ainda é reconhecido por fortes resíduos na cultura atual, uma vez que os animais continuam em vários setores da atividade humana, a serem subjugados e explorados em benefício do bem-estar do ser humano. Até que, como disse alguém, a ciência finalmente conseguiu libertar-se da sacristia, com a chamada Revolução Científica do século XVII, da qual participaram figuras notáveis como Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, Galilei Galilei. A ciência passou a ter um caráter relativista, ocupando-se do que podia ser observado, analisado, mensurado, isto é, passou a focar a matéria e a efetuar a descrição dos fatos. Tornou-se, assim, de postura materialista, com a visão restritiva de que qualquer nova informação, para ser reconhecida e aceita, deveria ser comprovada mediante critérios racionais embasados na lógica, o tal do método racional científico. Por sua vez, a religião manteve sobre sua jurisdição essa outra dimensão não material, impalpável e invisível, e que contempla a mente, a alma e o espírito. Assim, por mais de 200 anos, a mente ficou fora dos interesses da ciência. O conceito de mente volta à ciência. Como já comentei, uma grande contribuição nesse sentido foi a do biólogo Gregory Bateson, que na década de 1960 emitiu o revolucionário conceito mente ao processo cognitivo da manifestação da vida, conceito este que passou a atribuir a existência da mente para todos os seres vivos, derrubando a visão cartesiana de existência da mente para todos os seres vivos, de que apenas os seres humanos o teriam. Com essa conceituação, o termo mente foi inserido na estrutura da ciência, com um novo entendimento e desprovido da conotação religiosa que até então o acompanhava. Durante muito tempo, eu fiquei em reflexão a respeito desse conceito batesoniano, procurando entender a manifestação da vida como um processo cognitivo, ou seja, do saber, viver. Concluí que, de fato, mesmo um ser unicelular como uma bactéria sabe alimentar-se, reproduzir-se, identificar-se uma partícula de alimento e absorvê-la, ou assumir um comportamento evasivo frente a um agente aversivo, isto é, ela sabe executar várias funções e comportamentos, e esse saber, essa expressão cognitiva que contempla a mente, é expressada por intermédio da manifestação da vida. Segundo a teoria emergente dos sistemas vivos de Maturana e Varela, também já citada, a atividade mental é vista de maneira acoplada às próprias atividades orgânicas, em que todos os seres vivos, sejam plantas, animais ou seres humanos, vida e cognição são nesse enfoque inseparavelmente ligadas. Essa nova concepção de mente foi desenvolvida separadamente por Gregory Bateson e Humberto Maturana na década de 1960. Quando o sofrimento é mental? Em neurologia, achava-se estabelecida a diferença de conceitos entre dor e sofrimento, pois na vivência deste último encontra-se implicada uma conotação afetiva intimista. Nem todos reagem psicologicamente da mesma forma em relação ao mesmo estímulo. Para melhor entendimento, vamos nos valer de alguma coisa que aconteça conosco, seres humanos. Assim, o indivíduo pode, por exemplo, referir uma dor devida a determinado ferimento, mas não necessariamente estará sofrendo psicologicamente com isso. Em outro exemplo, uma pessoa pode encontrar-se em grande sofrimento pela perda de um ente querido ou na vivência de uma situação ameaçadora. Em relação aos animais, é corriqueira a expressão gato escaldado tem medo de água fria, pois tendo vivenciado anteriormente dor física quando lhe atiraram água fervente em cima, nessa nova experiência sofre mentalmente por antecipação, associando uma coisa com a outra. Portanto, o sofrer tem a ver com o conteúdo do banco de memórias com a outra. Do banco de memórias de cada indivíduo, humano ou animal. Em outras palavras, para sofrer,
É condição primária que o ser o tenha esse atributo de que estamos tratando a mente. Pesquisas realizadas em diferentes tempos indicam claramente a existência dessa dimensão, a mente, em animais. Uma delas foi idealizada pelo médico psiquiatra, simplesmente nomeado na publicação consultada como Dr. Arlow, no Zoológico de Madison, Estados Unidos, com filhotes de macacos rhesus. Apesar dessa publicação não ter data registrada, eu a conheço desde meados da década de 1980. Para se ter uma ideia, separados de suas mães logo ao nascerem, os filhotes tinham apenas a companhia de duas mães artificiais, ou eram imediatamente isolados nos chamados poços de desespero ou fechados em masmorras individuais. Em 30 dias, sua conduta havia sido alterada dramaticamente. Permaneciam encolhidos em qualquer parte, sem demonstrar interesse por coisa alguma, ficando loucos para o resto de suas vidas, conforme a conclusão do próprio pesquisador. Ora, ficar louco somente acontece com o indivíduo que tem uma dimensão psíquica, mental e, apesar de terrível, a experiência do Dr. Arlow atestou definitivamente a existência dessa dimensão, mente, psique ou psiquismo, nesses animais. De fato, os macacos do Dr. Arlow sofreram intensamente em sua dimensão mental, durante e após as experiências a que foram submetidos, a ponto de se tornarem definitivamente loucos. O relato desse caso leva-nos a uma reflexão que se segue. Em neurociência, existem duas posturas entre os estudiosos. Alguns defendem a hipótese de que todos esses fenômenos psíquicos, entre os quais catalogamos mente e consciência, são produzidos pelo próprio metabolismo do cérebro, nada mais sendo, portanto, do que epifenômenos cerebrais. São os chamados unicistas ou monistas, materialistas, conforme já referi. Entretanto, para outros, os chamados dualistas, e eu me incluo entre eles, corpo físico e cérebro, compõem a realidade concreta material, que interage com o que podemos chamar de realidade abstrata, do qual fazem parte a mente e a consciência. Pois bem, os macacos do Dr. Arlow não sofreram qualquer lesão física, quer em seu corpo como um todo, quer particularmente em seu cérebro, pergunta-se. Então, não tendo o cérebro sofrido qualquer injúria e considerada pelos unicistas humanistas materialistas, a possibilidade dele ser a fonte da mente. Por que razão essa? Mente teria se desorganizado a próprio do próprio pesquisador ter concluído que os macacos ficaram definitivamente loucos. Por sua vez, a postura dualista, admitindo que o cérebro e mente sejam duas dimensões de naturezas diferentes e independentes, entende que as injúrias dirigidas apenas à mente podem afetá-la em separado, sem que haja necessariamente o aparecimento das lesões estruturais do cérebro? Felizmente, muitos setores da humanidade estão convencendo-se de que, da forma que até agora nós conduzimos, não chegaremos a um final feliz. Já sabemos que não somos donos do mundo, apenas pertencemos a ele. Então, é hora de tirarmos nossa equivocada imagem do alto da pirâmide aristotélica e reconhecermos que estão integrados nessa maravilhosa rede multidimensional que compõe, em termos quânticos, o contexto do universo conhecido. Somos apenas mais um fio na teia da vida, refere Capra em outra publicação onde ainda lemos. A atividade organizadora dos sistemas vivos em todos os níveis da vida é a atividade mental. As interações de um organismo vivo, planta, animal ou ser humano, com seu meio ambiente são interações cognitivas ou mentais. Desse modo, a vida e a cognição se tornam inseparavelmente ligadas. A mente, ou de maneira mais precisa, o processo mental, é imanente na matéria em todos os níveis da vida. Ainda na mesma obra e no mesmo capítulo, aludindo à teoria de Santiago desenvolvida por Maturana Capra, acrescenta: de acordo com a teoria de Santiago, o cérebro não é necessário para que a mente exista. Uma bactéria ou uma planta não tem cérebro, mas tem mente. Os organismos mais simples são capazes de percepção e, portanto, de cognição. Eles não veem, mas, não obstante, percebem mudanças em seu meio ambiente, diferenças entre luz e sombra, entre quente e frio, concentrações mais altas e mais baixas de alguma substância química e coisas semelhantes.
Portanto, essa nova compreensão científica dos sistemas vivos, a que se refere Capra na última obra citada, não deixa dúvida de que nós, os seres humanos de hoje, nada temos de especial. Somos uma parte integrante de um grande contexto no qual todas as formas de vida, sejam bactérias, plantas, animais ou seres humanos, compartilham o mesmo modelo de organização estrutural e utilizam a mesma linguagem bioquímica e comportamental na expressão da vida, percepção, processamento e resposta aos estímulos captados no meio ambiente ou no próprio meio interno. Assim, não podemos mais continuar com a indiferença pela vida e pelo sofrimento dos animais a que estamos acostumados. Essa postura sequer é compatível com a dignidade que pretendemos conferir ao nosso comportamento como seres humanos. Aprendendo a olhar o mundo com nova abordagem, adotaremos o paradigma biocêntrico e ecocêntrico em substituição do antropocêntrico, ou seja, valorizaremos a manifestação da vida em todos os níveis e com ela a desse outro elemento que já estudamos, a mente ou psique. Nosso objetivo passa a ser o de encontrar, cada vez mais, mecanismos que proporcionem vivência harmônica entre os seres humanos e animais. O equilíbrio do sistema como um todo vai depender do equilíbrio de cada um de seus componentes, assim como o equilíbrio de cada um dos elementos também reflete a harmonia do todo. Quantas histórias e relatos existem a respeito de emocionantes casos nos quais já se evidencia uma relação de harmonia e afeto entre seres humanos e animais, sendo que alguns deles já os relatei em publicação anterior. Em seu livro Gênese da Alma, cuja primeira edição é de 1924, apresenta uma coletânea de relatos interessantíssimos. Carbar Schutter, entre eles O Cão de Albre, fato narrado pelo beneditino Bernardo de Montfalcon, França do século XIX. Na corte do rei Carlos V da França, o fidalgo Macquarie nutria profunda inveja de Albre de Montdidier, apadrinhado do monarca. Acaba por matar Albre na floresta de Bonde, enterrando-o ali mesmo, na presença do cão da vítima, um enorme galgo. O fiel animal permanecia no local, deslocando-se para a cidade apenas para pedir alimentos aos parentes de Albre, e logo se afastava. Intrigados, seguiram-no e acabaram encontrando o cadáver. Mais intrigados ficaram os amigos de Albre, ao presenciarem o cão saltando no pescoço de Macquarie ao encontrá-lo, em um duelo proposto pelo rei entre o cão e Macquarie. Este se dá por vencido e confessa o crime, sendo em seguida enforcado. Schutel comenta: se naquele corpo do cão não existisse um espírito, uma alma racional e sentimental, ele não poderia externar os grandes sentimentos que eternizam seus feitos. Nessa mesma obra, Carl Schutel exalta o serviço prestado por corajosos cães durante a Primeira Guerra Mundial, tendo sido alguns condecorados por atos de bravura, dedicação, fidelidade e abnegação. Prestaram relevantes serviços não apenas nas linhas de fogo, mas também e principalmente junto à Cruz Vermelha, pois transportavam material para curativos e medicamentos e, ao encontrarem um ferido no recôndito dos bosques, traziam um cap ou outro objeto do soldado para identificá-lo, sendo que esse serviço era feito diariamente com extraordinária dedicação. Outras vezes também carregavam munições para as trincheiras avançadas. Alguns ainda serviam como carteiros ou eram auxiliares de sentinelas. Schutel acrescenta o comentário que essa guerra fez 30 milhões de vítimas, entre as quais se incluem valorosos cavalos e cães. Certamente o trabalho desempenhado por esses animais, junto aos seres humanos nos campos de batalha, somente foi possível por gozarem de lúcida inteligência e sentimento de companheirismo, razão e emoção em parceria como sempre. Esteve em cartaz nos cinemas brasileiros em março de 2018 o longa-metragem O Touro Ferdinando, título original do inglês Ferdinand, baseado na obra mais conhecida do autor norte-americano Munro Leaf, com ilustrações de Robert Lawson, da data de 1936. O livro infantil conta a história de um touro da raça preferida para touradas na Espanha,
que, diferentemente de seus companheiros, preferia cheirar flores. Apesar de sua imagem sempre serena e dócil, certo dia, picado por uma abelha e louco de dor, age repentinamente como selvagem, bufando e corcoveando. As pessoas ficam maravilhadas vendo nele todas as características desejadas para o espetáculo das touradas. Sem que se dê conta do que estava acontecendo, chega à arena de uma praça de touros. Ferdinando evita as provocações, tanto do toureiro quanto da plateia, encantando-se com algumas flores que mulheres lhe jogavam à frente. Simplesmente se põe sentado e passivo, atitude que, comovendo as pessoas, motiva-as a pedirem clemência por ele, o que acaba acontecendo. Assim, ele volta a viver em paz com a natureza, cheirando as flores como era de seu prazeroso hábito. Deixada de lado qualquer conotação sociológica sobre o tema do livro, ele foi lançado pouco antes da eclosão da Guerra Civil Espanhola e sofreu na época todo tipo de interpretação, percebe-se basicamente ser uma obra infantil com ideias pacifistas, dentro do nosso foco no momento, cuja finalidade é a de buscar o conhecimento da verdadeira natureza dos animais. Podemos tomar a figura de Ferdinando como modelo simbólico para reconhecer em todos eles sensibilidade e natureza para o bem. Nas redes sociais, circula vídeo de um touro que, salvo das touradas por alguém que se compadeceu dessa sorte cruel, mostra comportamento de afetividade para com seu tutor, no calmo ambiente que passou a viver. Como curiosidade, em 1938, a Walt Disney Company adaptou o romance com sucesso para o curta-metragem Ferdinando the Bull, que lhe rendeu o Oscar na categoria, e agora em 2017 a Blue Sky Studios lançou um longa animado baseado no livro e concorreu também à premiação em 2018. E por falar em mudança de atitudes do ser humano em relação aos animais, em clima de busca de harmonia, eu não poderia deixar de referir o capítulo Apelo em Favor dos Animais, que consta do livro Gênese da Alma, de Caibar Schutel, já citado. Em resumo, ele nos recomenda: vós que vedes luzes nessas letras que traçam a estrada da evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais, sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não os encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, tratai bem os vossos animais, limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente, dai-lhes descanso e folga no serviço, acariciai os vossos cães, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam. Sede benevolentes para com eles. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que estás no céu. Impressionante a sensibilidade demonstrada por Kerbal Schutter nesse verdadeiro poema, numa época em que muito pouco se falava sobre misericórdia em relação aos animais. Outras grandes almas também são exemplos de solidariedade para com o bem-estar dos animais, como Mahatma Gandhi, que deixou registrado: a grandeza de uma terra e o grau de civilidade do seu povo podem ser julgados pela forma como cuida e se relaciona com os animais. Gandhi recomendava ainda: seja você a mudança que quer ver no mundo para o bem geral do planeta. Que tal assumirmos um exemplo vivo dessa mudança? Certamente a natureza agradeceria com absoluta harmonia entre tudo e entre todos. Fim. Se você, assim como o autor e eu, acredita que os animais pensam, sentem e fazem parte de um todo desse nosso mundo em que vivemos, peço que me ajude a fortalecer o meu trabalho, compartilhe esse material, inscreva-se e me acompanhe para mais conteúdos. Muito obrigada pela sua atenção.